Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer um Passa a Máscara e Fala, que é um vídeo que tinha muito tempo que eu não fazia aqui no canal, que vocês costumavam gostar. Como vocês já viram no título, é um Passa a Máscara e Fala temático de coisas pra fazer enquanto você está em quarentena e talvez levar pra vida depois, né? Porque são coisas que eu já faço normalmente, mas que na quarentena a gente intensifica. E vai ter que ser meio rápido, ao contrário dos outros, porque eu perdi meu cartão de memória, e aí eu só achei esse outro velho que só grava 11 minutos, então vamos aí. Bom, já comecei até de orelha pra poupar tempo, né? Eu tô acho que meio mais alta do que a câmera, mas vamos lá. Então, gente, eu fiz umas listinhas aqui, separada em coisas. Nossa, não pode ser fácil, né? Prendeu aqui meu pincelzinho. Separada em tópicos pra gente poder facilitar aqui a lista. E pra começo de conversa, eu já comecei errado, né? Porque eu começo com dicas pra quem quer ficar doido. Que é, eu fiz uma listinha de livros sobre apocalipse causado por doenças. Pra gente começar bem essa lista. E aí eu coloquei 3 livros na lista, 3 livros bem diferentes entre si. O primeiro, é claro, é assim, o suprassumo dos livros de apocalipse, na minha opinião. Apocalipse causado por doença, tá, gente? Meu Deus, essa máscara tem um cheiro horrível. Tô falando, é claro, de Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, né? Que retrata uma sociedade em que, de repente, as pessoas começam a ficar cegas, mas é uma cegueira diferente do comum, é uma cegueira branca. E acontece do nada e é altamente contagioso, todas as pessoas começam a pegar e todo mundo vai ficando cego, sem que haja alguma explicação pra isso. No início, né, as primeiras pessoas que ficam cegas são jogadas num hospício abandonado pra ficarem de quarentena. O cheiro dessa máscara é realmente horrível. E à medida que a coisa vai se espalhando, mais pessoas e mais pessoas são jogadas dentro desse lugar e elas são tratadas sem nenhum cuidado. A quantidade de alimentos que chega vai rareando, as pessoas que estão lá dentro começam a se atacar, começam a criar grupos lá dentro e um grupo começa a abusar do outro. Tem cenas realmente horríveis que acontecem lá. Enquanto isso, eles não sabem o que está acontecendo no mundo lá fora. Será que as pessoas continuam ficando cegas? Será que a humanidade está se deteriorando assim como está se deteriorando lá dentro? Ensaio sobre a Cegueira, ele é um livro muito pesado para ler nesse momento. Talvez você não consiga ler nesse momento, tá? Então cuidado com essa recomendação. Mas ele é certamente um livro incrível para ler em algum momento da vida ou para já ter lido nesse momento, pra gente lembrar o que pode acontecer se a humanidade perder completamente o rumo e ao invés de se unir, resolver se odiar e se atacar. Então, é isso. Ensaio sobre a Cegueira. O segundo livro que eu tenho pra indicar é Estação 11, que é um livro que eu acho que é até um pouco mais próximo do que tá acontecendo com a gente, porque é uma gripe, né? A doença que causa o apocalipse é uma gripe, só que ao contrário do coronavírus, é uma gripe muito, muito, muito forte. Então ela acaba sendo uma mistura do coronavírus com o ebola, que ela se transmite muito fácil, mas ela mata muito fácil. Então em um determinado momento ela mata todas as pessoas que contraíram antes que a doença consiga se alastrar mais, fazendo com que sobrem ao redor do planeta alguns grupos de pessoas. E a gente vai acompanhar 2 linhas do tempo nesse livro. Em uma delas estamos começando a doença e na outra delas são anos depois com um grupo que sobrou. O livro fala disso, é claro, fala do apocalipse. Foi um livro que me fez pensar sobre como são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Tipo, a gente dificilmente lembra quando a gente acende a luz na nossa casa que tem alguém trabalhando na companhia elétrica pra que isso aconteça, né? Mas precisa, internet, tudo, absolutamente tudo tem pessoas por trás. E quando o mundo acaba, a maioria das pessoas morre de repente, essas facilidades cotidianas e que a gente tem como ganhas na vida também acabam. Então o mundo ele resiste, né, com esses poucos grupos de pessoas, mas de uma maneira muito diferente da que as pessoas estavam acostumadas. E enfim, o livro também fala de religião e de arte de maneiras muito sagazes e interessantes. Ele passa uma mensagem de que só a união e a arte podem reconstruir o mundo, enquanto a obsessão pela religião pode apenas atrapalhar mais as pessoas. Por último, mas não menos importante, Estado de Sítio, uma peça do Albert Camus, que eu li há bastante tempo. Quando eu fazia teatro, a gente montou
essa peça quando minha turma tava no módulo de teatro de época. E é uma peça que é uma metáfora política do nazismo, do fascismo, enfim, mas que é literalmente, né, ali na história se trata de uma peste que invade uma cidade e começa a contagiar as pessoas, a disseminar o medo e a criar todo esse impacto, né? Então eu vou falar menos dela do que falei dos outros, porque eu li há mais tempo e eu não lembro tão bem, mas assim que eu pensei nessa lista, eu pensei que Estado de Sítio deveria estar. Até porque é uma leitura um pouco mais curta, como é uma peça de teatro, né? E porque, enfim, não deixa de ser uma visão diferente sobre o assunto, que ainda tem esse viés político, já que tudo é político. Também trouxe aqui uma lista de livros sobre outras coisas, porque pra quem não quer endoidar e ler sobre apocalipse durante o apocalipse, sempre tem outras coisas também. Aí eu botei aqui na lista o Tudo Que É Belo, que foi o livro que eu resenhei ano passado, que, como o próprio título diz, né, fala de coisas bonitas, de histórias de superação, de pessoas reais. Eu tenho minhas críticas lá, não são pessoas tão reais assim, porque são pessoas com histórias, tipo, roteirista famoso, não sei o que lá, mas ainda são histórias de pessoas reais, são histórias bonitas pra gente lembrar de histórias de vida complicadas que chegaram em lugares legais, ou de como pessoas aprenderam a entregar mais pro mundo e receber de uma forma mais bonita, enfim. Em segundo lugar, eu coloquei Sophie Kinsella. Eu não li livros recentes da autora, porque eu li Procurando Audrey há alguns anos, que na época era o livro mais recente dela e eu não gostei, então eu meio que cansei e parei. Mas os livros da Sophie que eu li no início da minha vida adulta, assim, são sensacionais e me fizeram morrer de rir. Eles têm problemas, claro. Tem um deles, O Segredo de Emma Corrigan, que ao mesmo tempo é o livro que eu mais ri na minha vida, e um livro com um cara machista muito péssimo. Mas se você abrir mão disso, dá pra dar boas risadas. Principalmente com O Segredo de Emma Corrigan, Fiquei com Seu Número e Samantha Sweet, Executiva do Lar. Sério, dá pra dar bastante risada e esquecer desse problemada toda. Outro livro, outras séries que eu botei aqui, né? Quem sabe é a hora de ler a coleção completa de livros da Jane Austen, ou escolher um, ou reler o seu favorito. Acho que Jane Austen é sempre bom pra gente se apaixonar e se distrair. Também coloquei aqui a série dos Bridgertons, que é uma série maravilhosa, de 8 irmãos, e que tem seus nomes em ordem alfabética. Isso é irrelevante, mas é muito bom. E em cada um deles é a história de amor, né? Cada um dos livros é a história de amor de cada um desses irmãos barra irmãs. Eles são, né, alguns homens, algumas mulheres. E também tem vários problemas, é óbvio, mas são uma delicinha também pra você matar tempo, pra passar umas raivas, essas coisas todas. E vai sair série na Netflix com o roteiro da Shonda Rhimes, tá? Então fica aí também mais essa dica. Eu não tenho ideia de quando vai sair, acho que ainda não temos data, mas se vocês quiserem ler, depois ainda vai ter uma adaptação. Botei aqui também Nora Roberts, porque ela tem uma... Enfim, Nora Roberts tem 500 mil livros, eu tenho a sensação de que cada um tem uma série da Nora Roberts pra si, que você vai gostar mais. Mas a série que eu li e que eu amo começa com o Álbum de Casamento, e são 4 livros. Também, assim como os Bridgerton, são 4 histórias de amor. Em cada um dos livros a gente vai conhecendo o romance de alguma dessas 4 amigas que trabalham e moram juntas, tem uma empresa de casamentos. Uma delas é a florista, a outra é a doceira, a outra é a fotógrafa e a outra é a produtora. E é muito bom porque é tipo a Disney, assim, das histórias de amor. Tudo é perfeito, parecem os caras gostosões no quintal delas, porque bateu a cabeça e desmaiou ali. Então, assim, né, que é melhor que ler isso pra esquecer de coronavírus? Mais uma lista de livros. Quem sabe não tá na hora de ler aquele calhamaço, aquele clássico que você fica postergando, porque você não quer levar ele na bolsa por aí, né? Então, chegou a sua hora de ler Ana Karenina. Ou quem sabe Crime e Castigo. Ou até Grande Sertão Veredas. Olha aí, eu acabei de ler Grande Sertão Veredas. Quem sabe a quarentena seja um ótimo momento pra ouvir o Riobaldo falar por horas a fio que viver é perigoso. Olha só que maravilha, mal sabia ele. E Tetralogia Napolitana, botei aqui também, porque a gente pode encarar como um livro só e daí ele vira um calhamaço. Você, principalmente você mulher, que não leu a Tetralogia Napolitana ainda, chegou sua hora. Só digo isso. Eu talvez aproveite a minha quarentena pra ler Um Defeito de Cor. Ainda tô decidindo, porque eu acabei de sair de um calhamaço, mas por enquanto tô lendo contemporâneos, fininhos, pra dar uma agitada. Eu tô tendo que falar muito rápido porque vai desligar essa câmera. Vai desligar, eu vou ter que baixar e depois continuar. Não vai ter jeito.
Pra vocês foi rapidinho, né? Mas eu até atendi uma ligação no meio do caminho e retoquei a máscara. Continuando com as indicações, vou sair de livro, porque nem só de livro vive o ser humano, né não? E eu trouxe aqui o meu podcast favorito pra indicar pra vocês. Pelo amor de Deus, escutem esse podcast se vocês ainda não escutam. É o Noia Minha, da Camila Frender. Eu me mato de rir com esse podcast. A Camila é genial e ela traz convidados incríveis sempre, em cada episódio. E eu sou meio doida, eu tenho um método. Eu comecei a ouvir do primeiro. E eu comecei bem depois que ele já tinha começado. Então eu ainda tô em setembro do ano passado. Só que esse podcast é maravilhoso. Então eu não assisti os episódios atuais, tenho certeza que ele continua maravilhoso. Se você quer um norte, se você não é doida que nem eu e vai começar do início, eu tenho aqui 4 episódios muito bons que eu já ouvi pra te indicar. Que são Todo Mundo é Detetive, é o segundo esse, gente, ele é incrível. O Todo Mundo Pede Favor. O Como Se Informar Sem Enlouquecer, muito importante esse, não é tão engraçado, é muito importante. E o Todo Mundo Te Shippa com Alguém. São muito engraçados esses episódios, mas enfim, o podcast inteiro, na minha opinião, é uma obra de arte. E os meus 2 sonhos atuais são participar desse podcast um dia e ter a Camila aqui no canal falando quais são os 5 livros da vida dela. Tô jogando no ar. Se tem alguém aí pra fazer esse agito acontecer, ó, eu vou ser eternamente grata. Outro podcast que eu adoro, que é bastante interessante e ainda dá pra dar umas risadas, é o Dilemas, do Pedrinho Fonseca e da Lua Barros. Eles são um casal maravilhoso da internet que eu sigo há muito tempo, nível... A terceira filha deles, que é a Tereza, deve estar pra fez agora no começo do ano 6 anos. E quando eu comecei a seguir, eles estavam grávidos da Tereza, então assim, só a pegada. E o podcast deles é muito bacana, as pessoas mandam dilemas pra eles e eles abrem ali o e-mail da pessoa e conversam sobre no episódio. Às vezes é mais de um por episódio, mas em geral é um que eles destrincham bem. E eles falam muito de humanidade, de vida, assim. Eu acho que eles respondem com muita atenção e muita sensatez. E eles ainda são um casal com muita sintonia. Então a conversa entre os dois rende tão bem ali naquele negócio que você se sente parte daquela mesa com aquele casal. E eles riem um do outro, eles riem deles mesmos. É muito bom. É um podcast que eu adoro ouvir antes de dormir, assim, e que é uma ótima dica também. E aí eu vou indicar mais um, que na verdade é ainda um germen de podcast, que é o Risenhas, da Thaís Odelli, que ela acabou de criar. Ela só lançou o primeiro episódio, tem 29 minutos. E já é um episódio temático, porque ela indica alguns livros também pra você ler, assim, nesse período de quarentena / apocalipse. E ela também indica o Estação 11 e outros 2 que eu não falei aqui, mas que já me deixaram com vontade de ler. Então, os 3 podcasts que eu falei tem no Spotify. Dá pra botar link do Spotify? Senão eu boto só o nome e vocês procuram lá. Eu acho que essa máscara é daquelas que arranca descolando, porque eu tô sentindo ela pular da minha cara. Por fim, eu botei uma listinha de séries também bem diferentes entre si, tem pegada pra tudo quanto é gosto aqui. A primeira que eu coloquei foi Love is Blind, que é o meu vício desse início de quarentena. Eu sei que a maioria das pessoas já assistiu esse treco, ninguém falava de outra coisa além disso, sei lá, um mês atrás quando lançou, mas eu sou atrasada, eu comecei a assistir agora. E é viciante, é muito viciante. Eu quero muito saber o que vai acontecer com os casais. Já tenho meus preferidos, já tenho as pessoas que eu detesto. E é isso, é um reality. Se você nunca ouviu falar dessa série, esteve em Nárnia nos últimos tempos. É um reality no qual as pessoas conversam em cabines, então sem se ver. Uma nunca viu a foto da outra. O experimento, né, quer que as pessoas criem um grande vínculo emocional sem se olharem, sem deixar a aparência interferir nisso. E aí, segundo as regras do jogo, pra você conhecer a pessoa, você tem que pedir ela em casamento ali. Então alguns casais ali no meio vão se pedir em casamento. E aí a gente tem mais etapas do jogo, que primeiro esses casais vão pra um hotel pra tentar criar um laço físico. Depois eles vão morar juntos e conhecer as famílias. Tudo isso pra descobrir se eles vão casar ou não no final. E é muito pouco tempo, desde que eles se conhecem, se pedem em casamento, acho que são 35 dias, 39 dias até a data marcada do casamento. Então, tudo acontece muito rápido e muito intensamente. Coloquei aqui também Sex Education, que é uma série que eu adoro, já tem 2 temporadas. Eu e meu namorado, a gente maratonou a primeira quando saiu, maratonou a segunda quando saiu. É uma série de jovens aprendendo a se relacionarem.
amorosamente, sexualmente, mas eles têm os seus problemas também, eles ainda estão na escola e eles encaram preconceito, eles encaram confusões na família. Então eu acho que é uma série muito interessante porque é uma série muito humana e traz diversos pontos de vista. O elenco é bem variado, a gente tem enfim, pessoas, né, não é um elenco com um monte de gente branca igual, e as próprias histórias também são bastante diversas. A gente tem gays, a gente tem lésbicas, a gente tem adolescentes que ainda estão se descobrindo, a gente tem bissexuais, a gente tem, enfim, uma grande variedade aí. Eu acho que uma série chamada Sex Education pra adolescentes ou jovens adultos devia ser exatamente assim, não podia ser só um bando de hétero tendo probleminha. Então eu acho que, assim, claro que ela tem os problemas dela, mas dentro do que ela se propõe, eu acho que ela tá sendo muito bem executada e conduzida. Então fica aí a dica se você ainda não viu. Aí eu tenho aqui Grey's Anatomy, né? Se você, no meio de uma epidemia, tá querendo ouvir falar de doença e dar uma chorada por causa de ficção, Grey's Anatomy é uma excelente pedida. Se você nunca viu, então você tem um prato cheio na sua mão, porque são 16 temporadas. Então, assim, se você quiser só fazer isso na sua vida durante a quarentena, eu acho que dá. Acho que é possível. E por último, eu coloquei Anne with an E, porque às vezes a gente precisa de um acalento no coração, de uma história fofa, de chorar um pouco, de se emocionar e ver uma menina que viveu no orfanato ser adotada e transformar a vida das pessoas que estão à sua volta numa cidadezinha pequena no Canadá. E então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou meio louco, ficou meio corrido, meio acelerado, porque eu achei que eu ia dar conta de falar tudo isso nos primeiros 11 minutos que eu tinha com a câmera. Não dei conta. Esse vídeo vai ter praticamente o dobro do tempo que eu imaginei e corrido, né? Mas foram algumas dicas que eu trouxe. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, se fortalecer, se unir. Eu vi um post no Instagram muito interessante falando que o isolamento é físico, ele não é social. A gente não pode chamar de isolamento social porque a gente nunca precisou estar tão junto enquanto humanidade, enquanto energia, enfim, a gente tem que cooperar uns com os outros. É um momento difícil, mas que vai passar, e a gente vai sair mais forte disso se a gente fizer o que a gente tem que fazer. Depois da parte bonitinha do vídeo, eu esqueci que eu ia indicar também. As pessoas me acham muito velha quando eu falo que eu faço isso, mas eu faço palavra cruzada. Eu amo palavra cruzada e também pode ser um ótimo passatempo gostosinho aí pra essa temporada. E joguinho no celular, né? Joguinho no celular é um ralo de tempo, mas quem sabe esse seja o momento em que você possa fazer isso em paz. Então, Candy Crush, quem nunca, né? Se você parou há anos, desistiu, talvez seja a hora de voltar. E tem o meu joguinho do coração que eu amo, que é o Cooking Dash. Se vocês baixarem, boa sorte, me avisem, porque eu adoro ter viciados nesse jogo junto comigo. Atualmente não tenho ninguém, todo mundo desiste dele, só eu que fico. E é isso, gente, vou parar de encher os ouvidos de vocês, eu vou tirar essa porcaria da minha cara, porque, meu Deus, mel, que cheiro ruim pra passar no rosto. Não esqueçam de se inscrever no canal. Outra coisa que vocês podem fazer durante a quarentena é maratonar o meu canal. Sempre uma boa ideia maratonar o meu canal, indicar pros amigos. Fala assim, ei, você amigo que tá em quarentena, quer umas dicas de leitura e conversar com uma menina, gente boa, tá aqui o canal. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!